Vamos esperar um pouco para ver se chega pessoas aí assistindo a live. Bem, para quem está assistindo a live gravada, hoje vamos falar sobre filosofia e direito, mais sobre filosofia do que sobre direito, né? Que ainda são coisas bem iniciais. Vamos falar sobre Sócrates e os pré-socráticos. E depois vamos falar também um pouco sobre os sofistas, porque tem uma íntima ligação entre os sofistas e Sócrates. Não podemos falar de Sócrates sem falar dos sofistas, e a aula vai ser basicamente essa. Enquanto eu espero as pessoas chegarem, vamos ler o livro, vamos ler Algumas Razões para Ser um Cientista. Vamos ler o primeiro depoimento. Para quem não sabe, esse livro ele é um livro de depoimentos de cientistas, e ele é feito pelo CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Então, os cientistas que participaram do livro, os seus depoimentos são, em sua maioria, são físicos. O primeiro é do Stephen L. Adler, que é do Instituto para Estudos Avançados em Princeton, New Jersey, ou Nova Jersey, nos Estados Unidos, né? O nome do depoimento dele é Dois Elementos do Rádio, a Física das Partículas Elementares. Assim que eu acabar de ler o depoimento, a gente começa o tema de hoje. Eu nasci em 1939, na cidade de Nova York, sendo meus pais Irving e Ruth Hellis Adler. Meu pai era professor de matemática e minha mãe também era licenciada em matemática. Minha educação foi direcionada para a ciência desde cedo por meus pais. Quando tinha 2 anos, meu pai construiu para mim uma caixa dispositiva feita de peças eletrônicas e, ao mesmo tempo, minha mãe fez para mim uma versão caseira do livro Pat the Bunny, com cada página contendo uma operação tátil ou manual para eu desempenhar. Quando estava mais velho, meu pai construía para mim brinquedos eletrônicos como telégrafos, um alarme para ladrão que tocava uma campainha quando a porta era aberta e uma miniatura de sinais de trânsito. Nós também nos engajávamos em atividades naturais, como colecionar cobras e borboletas. Na idade de 8 anos, participei de um concurso de astronomia para jovens no Museu de História Natural de Nova York, e a minha fascinação pelos fósseis que vi nesse museu me levou a pensar brevemente em ser um paleontólogo. Porém, esse meu interesse acabou rapidamente. O caminho para minha atual carreira, que no caso a carreira da física, começou na 6ª série, quando discutia com um colega de classe sobre rádio e fui visitá-lo em casa, descobrindo seus equipamentos e brinquedos. Desenvolvi um interesse sério pela eletricidade, rádio e eletrônica quando ainda estava no ensino fundamental. Estou lendo Algumas Razões para Ser um Cientista. Construí vários aparelhos elétricos, como motores elétricos, com rotores feitos de lâminas cortadas de latas e ímãs permanentes de estatores tirados de alto-falantes. Tenho um desses, até hoje, no meu armário no Instituto de Estudos Avançados. Com o estímulo do meu pai, li Marcos e o seu texto clássico da Segunda Guerra Mundial, Elementos do Rádio. Meu pai conseguiu tornar-me o expert da família em rádio, enquanto ele ficava como consultor sobre os pequenos detalhes do texto. Também por sugestão do meu pai, comecei a solicitar da vizinhança, batendo de porta em porta, empurrando um carrinho, velhos rádios, aparelhos e televisões que as pessoas planejavam jogar fora. Desmontava esses aparelhos e usava as partes para construir rádios, amplificadores e até mesmo um osciloscópio, usando um tubo de televisão de 7 polegadas. Aprendi também o suficiente de código Morse para conseguir uma licença de técnico de rádio amador. Entretanto, a atividade do rádio amador não me interessava tanto quanto a construção de equipamentos eletrônicos, a qual continuei através de vários projetos no ensino médio. Devido à exposição à eletrônica, seria natural para mim seguir carreira em engenharia elétrica. Mas, nos primeiros anos do meu ensino médio, tive um primeiro vislumbre do fascinante mundo da pesquisa em física de altas energias. Para quem não sabe, física de altas energias tem a ver com acelerador de partículas, né?
acelerador de partículas é da área de pesquisa em física de altas energias. Por 2 verões, minha família tirou férias num parque estadual perto de Ithaca, Nova York, e Philip Morrison, um velho amigo de meu pai, fez uma visita conosco ao laboratório de física de Cornell, onde Robert Wilson construiu uma sucessão de aceleradores de partículas. Eu gostei do ambiente desses laboratórios e fiquei impressionado com o fato de que, se eu seguisse a física como uma carreira, iria aprender a usar eletrônica, mas não necessariamente o contrário. No primeiro ano do ensino médio, decidi ser um físico experimental. Minha primeira experiência de pesquisa física em laboratório aconteceu no meu último ano do colégio, quando assisti um curso de 2 semanas sobre as técnicas de difração de raio-x para engenheiros industriais, ministrado no Brooklyn Polytechnic Institute por Isadora Funchen, que levava frequentemente alunos do ensino médio considerados brilhantes por suas aulas. Consegui fazer todo o trabalho teórico e experimental, tendo aprendido muitas coisas, como a estrutura da rede de cristais e as transformações de Fourier, que são instrumentos padrões da física. Imediatamente após, consegui um emprego de verão na Bell Labs em Manhattan, em companhia de outros alunos de iniciação científica. Alguns deles já tinham aprendido cálculo, o que me motivou a aprender por conta própria essa matéria ainda naquele verão. Meu pai me deu seu velho livro de cálculo, junto com o sábio conselho de fazer todos os problemas de número 3. Eu tinha que resolver muitos problemas para aprender a matéria, mas não tinha tempo para tentar fazer todos eles, o que também seria bastante entediante. Usei todo o meu tempo livre e as horas vagas no trabalho resolvendo problemas de cálculo. Quando entrei em Harvard no outono, pude cursar diretamente cálculo avançado, o que acabou acelerando minha formação em física. Um detalhe bem importante é que nos Estados Unidos você consegue fazer prova para as disciplinas que você já sabe. Você entra na universidade, faz prova para as disciplinas e você consegue cortar elas. Por isso que ele disse aqui que, já sabendo o cálculo, ele entrou e já fez logo o cálculo avançado, por conta dessa questão, né? Entrei na faculdade pretendendo ser um físico experimental, mas minhas amizades com vários colegas de classe, dentre eles Daniel Killing, futuro medalha Fields, ou seja, ele estudou com um cara que foi Nobel em matemática, que a medalha Fields é considerado Nobel em matemática, inclusive já teve um brasileiro, que é o Arthur Ávila, que já ganhou. Me levaram a me interessar por matemática. Descobri que eu era muito bom em teoria, mas apesar de ser competente no laboratório, faltava-me o toque do talento experimental. Então, no meio do meu primeiro ano, decidi mudar meu enfoque de física experimental para teórica. Existe essa diferença na física, né, entre as pessoas que fazem teoria e as pessoas que fazem prática, né, experimento, que há pessoas que trabalham muito mais computacionalmente e matematicamente, enquanto outras pessoas trabalham com experimentos, né? Como é o caso do LHC, por exemplo, CERN, que é o Centro Internacional de Pesquisa de Físicas em Altas Energias, que tem vários laboratórios de colisores de partículas. Então, no meio do meu primeiro ano, decidi mudar meu enfoque de física experimental para teórica. Junto com Fred Goldhaber, que veio a ser meu primeiro colega de quarto na pós-graduação em Princeton, cursei praticamente todos os cursos do currículo da pós-graduação em Harvard durante os anos júnior e o sênior. Tive professores memoráveis em Harvard. Como consequência dessa minha preparação em Harvard, em Princeton, pude realizar os exames gerais já no final do primeiro ano, então começar a minha tese com Sam Treiman, ainda no início do segundo ano. Treiman sugeriu que eu procurasse fazer cálculos na área emergente dos experimentos de aceleradores de neutrinos. E esse foi o início da minha carreira em física de altas energias. Para quem não sabe, a física de altas energias, ela consiste em você pegar 2 moléculas ou 2 átomos e você colide eles. Eles vão se despedaçar em partículas menores. E é daí que a gente tem um modelo padrão. O modelo padrão seria
um modelo em que a gente tem as principais partículas, né? As partículas mais fundamentais. Se a gente está no ensino médio, a gente aprende que tem o próton, o nêutron e o elétron. Só que existem algumas partículas que são menores e mais fundamentais. E a ideia da física de partículas é encontrar qual é a partícula mais fundamental de todas. Né? Qual é a partícula fundamental da matéria, ou as partículas fundamentais. E isso que faz a física de altas energias, né? Porque você precisa de muita energia para colidir dois átomos. A maior parte do trabalho da minha tese foi um cálculo da produção de pions provenientes da interação de núcleos com um feixe de neutrinos. Inclusive, um breve parênteses, nós temos, né, porque esse livro aqui é do CBPF. O CBPF ele foi fundado pelo César Lattes, o mesmo da plataforma Lattes. Ele foi um dos descobridores de uma das partículas elementares, que é o meson pi. Ele foi o descobridor, mas ele não era o chefe do experimento, não era o chefe do laboratório. A descoberta do meson pi levou o Nobel, mas a organização responsável pela entrega do Nobel não quis dar para o César Lattes, porque, segundo a regra, o chefe do experimento é que deveria ganhar o Nobel. Quem ganhou o Nobel foi o chefe do experimento, não o César Lattes. Inclusive, se vocês forem do Rio de Janeiro, vocês podem ir na UFRJ da Praia Vermelha, e aí tem um prédio anexo, um prédio fora do CBPF, que é assim, tanto o CBPF tem um livro, eu não sei, deixa eu pegar aqui, tem um livro sobre o César Lattes. Eu não sei se ele está disponível para compra, mas tem um livro, que é esse aqui, César Lattes, 70 anos, que fala do César Lattes e da descoberta do meson pi. Enfim, se vocês forem do Rio de Janeiro, ou se um dia visitarem o Rio de Janeiro, e vocês forem no bairro da Urca, que é do lado do bairro de Botafogo, tem o CBPF e tem a UFRJ Praia Vermelha. Né? Tem um prédio anexo que tem o nome de Centro Latino-Americano de Física. É um prédio meio antigo, assim. Ainda funcionam algumas salas lá. Lá era a sala do César Lattes. Ele ficava lá. Tanto que no final do ano passado a família dele foi lá visitar o lugar. Então você consegue visitar onde ele estava. Tipo, não está aberto para você entrar lá e ver, mas você consegue ver o prédio. E o CBPF também ele é aberto para visitação. Porque sempre tem evento no CBPF, eventos abertos ao público. Sempre tem, toda semana tem palestra, quase todo dia. É só você se identificar, né, colocar lá seu documento lá na portaria e você consegue entrar lá e assistir palestra. Tipo, é livre para qualquer um lá assistir essas palestras. Então eu acho uma coisa interessante. Principalmente assim, se você for de ensino médio, tem interesse em física e é do Rio de Janeiro, vale a pena você ir lá. É muito, muito importante. Tipo, eu acho assim muito importante porque você consegue falar com pesquisadores também. Você consegue... Aí, muitas vezes, as palestras que são dadas lá são por pesquisadores da casa, né, do próprio CBPF. Então, se vocês puderem, é interessante, porque vocês conseguem... E assim, é uma das poucas instituições no Brasil, assim, que é pesquisador mesmo. Eles são contratados como pesquisadores, diferente de universidade, que apesar de eles fazerem pesquisa, eles estão lá na condição de professores. No CBPF, eles são contratados, inclusive, como pesquisadores. Mas, feito esse parênteses sobre... Tudo bem? Boa noite. Fazendo esse parênteses sobre a física de altas energias, vamos voltar aqui. A maior parte do trabalho da minha tese foi um cálculo da produção de pions proveniente da interação de núcleons com uma feixe de neutrinos. Interação entre partículas fundamentais. Apesar de este ter sido um longo e tedioso projeto, me deu uma boa introdução com relação às correntes de vetor e do vetor axial, através das quais os neutrinos interagem com os núcleos. Coisas de física.
O conhecimento que adquiri, então, ultrapassou o meu projeto de tese, sendo o fundamento da minha contribuição científica mais importante durante o período de 1964 até 1972. Eu vou fazer um parênteses, que aqui tem gente muito grande, tem gente que é Nobel, inclusive tem uma pesquisadora aqui, tem um relato aqui, vocês conseguem esse livro em PDF na internet, ele é domínio público. Se vocês forem pesquisar, o nome, tem uma professora, uma pesquisadora que tem um relato aqui, que ela é uma das primeiras pessoas formadas uma das primeiras mulheres formadas em física do Brasil. Só para saberem o nível de pessoas que tem relatos aqui no livro. Aí ele está falando aqui que ele teve contribuições importantes entre 1964 até 1972, que está ligado, de certo modo, à descoberta de futuros resultados conectados à corrente vetorial e à de vetor axial. Isto inclui vários teoremas de física de baixas energias para emissão de pions, consequência da hipotética conversão parcial da corrente vetor axial. Muitas regras de soma, incluindo a regra de soma de Adler-Weisberg, para o acoplamento de vetores axiais com núcleos e uma regra de soma para as seções de choque do espalhamento de neutrinos profundamente inelástico em altas energias. Está falando que ele fez uma contribuição com a matemática de colisões, colisão de partículas elementares, né? E aí ele está estudando a geometria, né, e os vetores da colisão dessas partículas. E essa foi a contribuição dele, né? A análise teórica das irregularidades leva a um entendimento mais profundo do decaimento pion-neutro em raios gama. Fala de meia-vida e decaimento. O livro Algumas Razões para Ser um Cientista. E aí ele fala, fornecendo uma das primeiras evidências para o fato de cada quark vem em 3 variedades, e tem tido várias outras consequências para a física teórica nos últimos 35 anos. Então ele fez contribuições muito importantes para a física, principalmente a física de altas e baixas energias. Desde 1972, vem trabalhando em diversos outros tópicos teóricos dentro da física de altas energias, incluindo a fenomenologia de correntes neutras, processos envolvendo campos eletromagnéticos intensos e métodos de aceleração para algoritmos de simulação Monte Carlo. Ou seja, ele também está trabalhando para métodos computacionais de estatística. Durante meus últimos 20 anos, tenho dedicado cerca de metade do meu tempo estudando parte desse trabalho, estudo detalhado da mecânica quântica, na qual quaternions substituem os usuais números complexos. Ele tem trabalhado mecânica quântica e formalismo matemático. Outro aspecto mais recente tem envolvido o estudo de uma possível mecânica pré-quântica, baseada nas propriedades dos traços de uma matriz, da qual a mecânica quântica pode emergir como uma forma de termodinâmica. Escrevi livros descrevendo ambos os estudos. Nos próximos anos, pretendo retornar à minha área original de fenomenologia de partículas no contexto dos modelos supersimétricos, que visam a uma futura unificação das partículas elementares e das forças que atuam sobre elas. Esse foi o nosso relato de hoje. Acabados os relatos, e agora que já entrou bastante gente, vamos começar agora um tópico de hoje. O nosso tópico de hoje é sobre pré-socráticos e os sofistas. E Sócrates. Sendo que ainda não acabei de estudar Sócrates, teremos ainda, no mínimo, mais um dia sobre Sócrates. Hoje vamos falar sobre pré-socráticos, principalmente, né, e o início da filosofia como a gente conhece hoje. Esse vai ser o nosso grande tema de hoje. Vamos entender como é que surgiu a filosofia. A gente tem primeiro os pré-socráticos, né? E aí a gente precisa entender que os pré-socráticos, eles não dizem respeito a filósofos que vieram antes de Sócrates, mas é uma marca temática metodológica. Okay? Existem alguns grandes filósofos pré-socráticos. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto,
Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia. É engraçado, e vocês têm que notar que o nome é o nome do filósofo e o local de origem, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, Tales de Mileto e Anaximandro de Mileto, porque eles eram de Mileto, né? O nome deles é ligado à origem deles. E é importante pensar que todos os grandes pensadores da filosofia, da sociologia, da ciência política e das diversas outras áreas de conhecimento, né, do direito também, da ciência política, antes de tratarem do seu objeto de estudo, trataram de epistemologia. Epistemologia é o estudo sobre o conhecimento, né? E como esse conhecimento é construído. Não é adquirido, mas assim, é como o conhecimento dentro de uma determinada área ele é construído, né? A área que fala como nós conhecemos a realidade é a teoria do conhecimento, que envolve o estudo das nossas percepções com a realidade. No caso, a gente está falando de ciência, né, que é um estudo sobre o conhecimento científico, né? E veja bem, é sobre o conhecimento em si, não é sobre a prática científica. Quem vai falar sobre a prática científica é a filosofia da ciência. Havia ainda nessa época uma relação entre o divino e o humano, como se essas duas naturezas se misturassem. Os deuses são representados como tendo características humanas. Essa é a filosofia natural, né, que é uma percepção. Existem dois tipos de religião natural. Existem dois tipos. A religião que é baseada no estudo sobre a natureza e uma percepção da natureza. E existe as religiões que são reveladas, que são ditas religiões sobrenaturais, que a gente pode citar as grandes, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Os deuses, eles eram deuses com características humanas, e a gente tinha os mitos e os poemas, que transmitiam os ensinamentos e faziam parte da formação acadêmica e cidadã da Grécia Antiga, e vinham da tradição oral, né? Existia uma coisa muito importante da oralidade, né? Isso é muito importante, né? E academicamente existe uma boa parte das ciências humanas que trata da tradição oral, né? E existe uma área que é a memória social, né? Existem estudos sobre memória, que não é memória cognitiva, mas como as lembranças são construídas, que envolve muito isso. Existem algumas ideias centrais, que é a Sofia, filosofia, que é filo e Sofia. Sofia pode ser saber, um conhecimento racional, ou sabedoria, disposição para a virtude. Por quê? Para os gregos, há uma relação entre o conhecimento científico e a ética. O conhecimento da realidade implica um compromisso ético. Existem as condições materiais, que a gente vai falar mais à frente, quais eram as condições materiais da Grécia Antiga. E existe, né, uma racionalidade sistemática e a política grega. Existe também a mitologia e a filosofia. A filosofia é o contrário do mito, né? Você passa do mito ao logos. Você passa de uma narrativa mitológica a uma tentativa racional de explicar a realidade. A filosofia é racional, tenta provar através da demonstração, ok? E é interessante vocês pensarem que toda a ciência grega ela era baseada na demonstração das coisas. Você só pode saber sobre algo que realmente existe. Assim, você só consegue... você prova alguma coisa demonstrando a sua existência. Okay? Assim, você só consegue dizer que algo existe se você prova a sua a existência. Parece básico, mas não é. Por quê? Isso é uma característica da ciência grega, né? E você tem como principal exemplo os elementos de Euclides. Eu vou pegar aqui o livro, porque eu tenho os elementos aqui. Aqui, ó. Esse aqui é os elementos de Euclides. E se vocês forem ver, ele não define quadrado. Ele não vai definir, existe um quadrado. Não, eles não falam isso.
O que acontece? Ele prova que existe o quadrado. Ele constrói. Tanto que aqui, nos elementos de Euclides, é tudo baseado em construção. É tudo baseado em construção. Você diz, existe um quadrado, não hipoteticamente. Você diz que existe um quadrado fazendo o quadrado, né? Então, existe essa coisa, sabe? Existe essa noção de que você tem que demonstrar as coisas. Existe também uma organização, né? A filosofia grega também era organizada, porque existe, aqui no caso dos elementos de Euclides, a gente tem as definições, nós temos os postulados e as noções comuns, né? Tanto que a definição nunca diz respeito à existência de algo. Você não consegue, na definição, você não diz que algo existe, né? Você só define, por exemplo, você define quadrado, mas você não diz nada acerca da existência desse quadrado, porque você prova fazendo um quadrado que ele existe. Isso é uma característica deles, que eles provam e demonstram as coisas. Hoje em dia a gente tem uma ciência muito hipotética, né? Porque a gente tem o quê? A probabilidade. Não que não existisse, né? Essa noção, mas a noção contemporânea de probabilidade não existia. Então a gente tem essa noção de probabilidade e de possibilidade, entende? Hoje em dia a gente trabalha muito com hipótese. Por exemplo, a teoria das cordas ela é baseada em hipótese. Nós não temos ainda nenhuma prova experimental da teoria das cordas, né? E alguns autores, alguns físicos contemporâneos vão dizer que não seria uma teoria científica de fato porque ela não consegue ser falseável, né? Enfim, falseável quer dizer que é se tornar falsa, você provar que ela é verdadeira ou falsa porque não tem como você fazer ela experimentalmente. E aqui, ó, pré-socrático não designa necessariamente filósofos que viveram antes de Sócrates. Inclusive, existiram pré-socráticos contemporâneos de Sócrates. Essa é uma questão temática e sobre como se encarou a filosofia e a atividade filosófica. Os pré-socráticos centravam suas explicações na natureza, como causa dos fenômenos, do fenômeno e das coisas que existem, enquanto Sócrates centralizava suas explicações no ser humano e no mundo humano. Tanto que os deuses eles representavam forças da natureza. Já naquela época, Aristóteles já dizia que a Terra não poderia ser plana, senão todos os objetos teriam sombras de mesmo tamanho. Fez experimentos para calcular o raio da Terra e chegou em valor próximo ao que consideramos hoje ser o tamanho real da circunferência. A medida do matemático africano para a circunferência da Terra seria de 39.700 km. Aristóteles errou por muito pouco. Hoje, compreende-se que a circunferência do nosso planeta é de aproximadamente 4.008 km. Ele errou por menos de 1.000 km. Tipo, bem menos, né, no caso. Foi 308 km. O que, às vezes, dá menos de um estado, né? Tem estado de uma ponta a outra do Rio de Janeiro dá bem mais que isso. Pra você ter noção. Então, ele errou por muito pouco, considerando que ele não tinha os instrumentos de hoje. Parmênides diferenciava a aletheia de doxa, que seria a mera opinião. Então, o que é aletheia? Vamos lá. Tem dois conceitos, aletheia e doxa. Aletheia significa verdade, no sentido de desvelamento, negação, esquecimento. Para os antigos gregos, designava a verdade e a realidade, simultaneamente. Quer dizer que a verdade ela tem a ver com desvelamento. Quer dizer que algo está coberto e você vai descobrir essa coisa. Descoberta é bem literalmente disso. Quer dizer que você está desvelando a realidade. E doxa é o quê? Doxa é opinião. Tanto que epistemologia, que é o estudo do conhecimento científico, porque episteme é diferente de doxa.
episteme tem a ver com método, enquanto doxa é apenas opinião. Heráclito, ele falava que o conflito é gerador da natureza. A natureza se gera no conflito. E a realidade é baseada no conflito. Heráclito vai falar, por exemplo, que não entramos no mesmo rio 2 vezes, né? Ele vai falar, o Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra, paz, saciedade, fome. Mas se alterna como fogo, quando se mistura incensos, se denomina segundo o gesto de cada. O combate de todas as coisas pai, de todas as coisas reis. A uns manifestou como deuses, a outros como homens. De uns fez escravos, de outros livres. Está dizendo que tudo se gera do conflito. Isso vai gerar uma outra coisa que, principalmente, Aristóteles vai sistematizar, que é a dialética. Que a realidade ela está num movimento contínuo, um movimento de contradição entre opostos. O dia existe por causa da noite, a luz por causa da escuridão, a escuridão por causa da luz, e coisas assim. A gente também pode pensar que isso não é exclusividade necessariamente do pensamento grego. O Yin e Yang, tudo bem que eles falam de bem e mal, né? Mas se vocês verem aquela imagem do Yin e Yang, daquele círculo, de um lado tá preto, do outro tá branco, tem uma bolinha branca na parte preta e uma bolinha preta na parte branca. Por quê? Porque ele contém isso ao contrário também. Fazendo um salto qualitativo muito grande, Marx também fala sobre isso um pouco. Na dialética dele, ele vai falar que todas as coisas contêm em si mesmas o germe de sua própria destruição. Tanto que ele argumenta no manifesto que a burguesia criou o proletariado e o proletariado seria aquilo que destruiria a burguesia. Então, visões da dialética, mas o tema aqui não é dialética. Chegaremos ainda durante as nossas lives em Aristóteles e a dialética. Agora vamos para Sócrates. Não vamos falar tanto sobre a produção intelectual de Sócrates hoje, vamos falar mais sobre o contexto em que Sócrates vivia, e amanhã vamos voltar às 8 horas, amanhã vamos começar às 8, e vamos falar sobre Sócrates e sua produção intelectual. Agora vamos entender as bases materiais, em que contexto Sócrates viveu, em que contexto Sócrates produziu o que ele produziu. Ok? Para entender Sócrates, é preciso entender as bases materiais nas quais ele estava inserido. Seu pensamento não é fruto do acaso, e tampouco de uma teleologia, que indicaria uma evolução do pensamento rumo a um fim determinado. A gente traz aqui uma ideia que é a teleologia. O que é teleologia? A ideia de que o mundo, ou a realidade, enfim, tudo, ele tem um fim determinado, ok? Algumas correntes filosóficas, como por exemplo a filosofia cristã, acreditam na teleologia, porque eles acreditam que tudo culmina na segunda vinda de Cristo e no arrebatamento. Então, a teologia é teleológica. Vejam que hoje estamos discutindo sobre Sócrates e os sofistas. Não tem texto hoje, mas a discussão é sobre isso. Então, vejam que existem duas ideias aqui. Não confundam teleologia com teologia. Aqui, ó, a história do pensamento filosófico na verdade, marcada por rupturas. Então, a gente tem correntes filosóficas e pessoas que vão criticar essas correntes. Vai ter ruptura. E aí surge uma nova escola filosófica, como a gente vai ver com Sócrates. Então, não existe um fim determinado para o pensamento filosófico, para a história da filosofia. Vamos começar agora a falar sobre as bases materiais em que vivia Sócrates. Nós temos a Atenas, né, que é uma cidade-estado grega. Mas quando a gente fala de cidade-estado grega, quer dizer que ela é fechada em si mesma, tem suas regras,
e suas coisas. Seria uma sociedade independente, né? As cidades-estado eram diferentes da concepção contemporânea de Estado. A concepção contemporânea do Estado, ela surge na modernidade, principalmente com os contratualistas. Mas a concepção de Estado que temos hoje, ela vem principalmente de Thomas Hobbes, né? Porque o nosso Estado, ele é o Estado absoluto, de certo modo, o Estado absolutista. Não em todo sentido, porque não tem a figura do rei, mas é aquela figura de Estado que detém o monopólio do uso da força e que coage os cidadãos. Por exemplo, quando a gente não cumpre uma lei, vem a polícia ou o sistema judiciário para fazer a gente cumprir a lei, né? Não havia estrutura de poder estatal em Atenas e na Grécia Antiga. O Estado é garantidor da reprodução do capital. Então, esse é o papel do Estado atualmente: garantir a reprodução do capital e das estruturas do capital. E como não existia capitalismo, também não existia Estado como tem hoje lá. Atenas era um polo cultural e comercial, tendo destaque na Grécia Antiga. Okay? Cada polis tinha uma estrutura e organização política diferente. Falar em Grécia Antiga é falar em diferentes formas de organização política. Tanto que Atenas era uma coisa, Esparta era outra, por exemplo. Não eram as únicas polis que existiam, né? Polis quer dizer cidade-estado. É o nome que se dá às cidades-estados gregas. É a mesma coisa que você fala sobre povos indígenas, né? Ele chama multiplicidade de formas de organização. O modo de produção era escravagista. Mas existe uma coisa: os escravos eram os vencidos das guerras, sendo uma sociedade instável, porque você se tornava escravo de acordo com as guerras. A partir do momento que minha polis é derrotada em batalha, eu me torno escravo. Mas eu posso ser libertado se entrar em guerra com essa polis em que eu fui escravizado, e eu posso ser libertado. Havia mobilidade naquela época pela força direta. E a ideia de sujeito, de uma subjetividade separada do todo da coletividade, não existia, porque essa é uma noção moderna, advinda principalmente do liberalismo. Que uma das marcas do liberalismo moderno é o individualismo, a separação do indivíduo da sociedade. E aí você encara a sociedade como um coletivo de indivíduos. Mas não era assim. Você batalhava em nome da sua polis. Uma derrota em batalha era uma derrota da polis, do coletivo. Então, o indivíduo era pensado como parte do todo e da coletividade, e agia em nome dessa coletividade. Isso é importante para entender o que era a Grécia Antiga. E agora vamos falar sobre um ponto muito importante, que é a democracia grega. Muita gente fala que a democracia grega foi a primeira democracia, né? E era uma democracia direta. Mas será que todos tinham acesso a essa democracia? A democracia direta era direta para todos aqueles que tinham direitos políticos. E todos tinham o mesmo direito de fala nas decisões políticas. Isso é importante. Vamos frisar que todos podiam falar. Existia a Ágora, que era um local lá de fala. Todo mundo que tinha direito político podia falar. Mas todos faziam parte da democracia grega? Não. Estavam excluídos da vida pública: mulheres, escravos e estrangeiros. Ou seja, quase todo mundo. Mas é importante que as pessoas podiam falar. As pessoas que tinham direito falavam. Então elas discursavam. Isso é importante para a prática filosófica que existia na Grécia. Falando especificamente de Sócrates, ele era um homem livre que servia no exército e vivia como uma pessoa pobre, quase como um mendigo. O pai dele era escultor e a mãe dele era parteira.
fazia parte. Sócrates não escreveu nada. Não há nenhum texto escrito por ele. Seus discípulos, em especial Platão, e muitos de seus críticos, como Aristófanes, registraram muito do que Sócrates escreveu. E existe um duplo Sócrates nos textos de Platão. Existe o Platão jovem e o Platão mais velho. O Platão jovem, ele trazia um Sócrates mais fiel ao que ele realmente disse. Mas agora, o Platão mais velho, ele trazia o Sócrates mais como personagem de suas histórias do que necessariamente o que Sócrates disse. Lembrando que os textos naquela época eram textos em forma de diálogo. Aristófanes foi um dos críticos de Sócrates, escreveu diversas comédias ridicularizando-o. E agora, então, existiam peças teatrais que ridicularizavam Sócrates. Sócrates ensinava filosofia nas praças, falando com quem quisesse ouvir. E aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente não tinha estrutura de universidade ou que a gente tem hoje de academia. A academia surge com os gregos. Como a vida política era baseada na participação direta, como eu falei antes, que é um ponto muito importante, era baseada no debate e na deliberação. A capacidade de fala e persuasão eram extremamente importantes. E é na Grécia Antiga que nasce uma área de estudo que é a retórica, que estuda técnicas de persuasão. A oratória e a retórica eram extremamente importantes por conta das capacidades de fala e de persuasão. Então, essas habilidades, né, que eram a oratória e a retórica, eram ensinadas pelos sofistas, que em sua maioria eram estrangeiros, que eram pagos por esses ensinamentos. Os ensinamentos dos sofistas baseavam-se no ensino da persuasão, mesmo que fosse preciso mentir, sem nenhum compromisso com a verdade. Essa persuasão garantia poder dentro da democracia grega, então valia de tudo. Lembra que a gente falou lá no início que a ciência e a ética andavam juntos? Então, existe para os gregos, né, a noção de que o estudo envolvia a busca por uma virtude, que é contrário àquilo que prega os sofistas. A característica marcante dos sofistas é que eles colocavam a justiça e a verdade como convenções, não existindo uma verdade única objetiva. As verdades seriam construídas de acordo com as mudanças das convenções. A verdade era aquilo que se convencionava. Sócrates criticava a posição dos sofistas por considerar que existia uma verdade objetiva. Para ele, o estudo envolvia um compromisso ético de busca pela verdade e o cultivo de virtudes. Ele ia contra a prática sofista, ensinando a buscar a verdade única e objetiva. O método de Sócrates era perturbar a verdade estabelecida pela pessoa. Se a pessoa diz, hoje está um belo dia, e aí você pergunta, o que é beleza? Entende? E aí você fala, a beleza é como a beleza de uma bela moça. Mas o que é ser uma pessoa bela? Eu posso dizer que um animal é belo? Posso. Posso dizer que uma panela é bela? Sim. Mas qual é o conceito de beleza, né? O que é ser belo? O parâmetro que eu uso para identificar a beleza de alguém é o mesmo critério que eu utilizo para identificar a beleza de um objeto? Sócrates fazia diversas perguntas. A maioria dos diálogos de Sócrates acabava sem uma conclusão, com o interlocutor perturbado e sem saída.
sem saber o que dizer diante dos questionamentos de Sócrates. Basicamente, o método de Sócrates era questionar as pessoas até que elas não soubessem mais o que falar. Isso é um artifício retórico utilizado por Sócrates. Você pode questionar a pessoa sobre aquilo que ela está dizendo. Okay? E esse era o método dele, para encurralar a pessoa. Até que a pessoa não soubesse o que dizer. Você faz múltiplos... Nunca ouviu falar dessa tese. Então, qual é a grande diferença, né? E que tem a ver com o pensamento filosófico no geral. Os sofistas, eles não faziam filosofia. Enfim. Os sofistas, eles ensinavam as pessoas a como persuadir, principalmente pela política grega, né? Então é interessante vocês pensarem nisso. Como eu falei, né, você entende Sócrates entendendo as bases materiais. E é sempre interessante você entender, antes de você estudar o filósofo, em qual condição que ele vivia, qual era o período histórico e o que estava acontecendo nesse período. Porque você não consegue entender a crítica de Aristóteles aos sofistas sem entender o que era a democracia grega. Você tem que entender que as pessoas falavam um pouco. Hoje em dia a democracia é representativa. Então, estamos falando hoje sobre Sócrates e os sofistas e filosofia antiga. Então, assim, é interessante pensar que hoje em dia nós elegemos um representante. Então a gente tem a representação na política, né? É uma política representativa, uma democracia representativa. E aí a gente representa e é ele que vai falar lá. A gente tem um congresso em que as pessoas vão lá discursar, tem a Câmara de Vereadores, tem a Assembleia Legislativa de cada estado. Isso é um pouco parecido com o que era antigamente. Mas era fechado só para homens livres e próprios de Atenas, né? Não era para qualquer pessoa. Inclusive, vamos falar aqui sobre a sociedade na época. Existiam os escravos de guerra, existia os homens livres e existia as mulheres. Existia efetivamente 3 tipos de mulheres. As mulheres que ficavam nos... as pessoas que eram sacerdotisas, né? Existiam as mulheres sacerdotisas, as mulheres da vida pública e as mulheres próprias do local. As mulheres que eram de Atenas, por exemplo, elas ficavam dentro de casa. E eu lembro muito disso porque na minha disciplina de introdução à filosofia, a professora apresentou um texto sobre a mulher na Grécia Antiga e uma pesquisadora que fez um mestrado em filosofia, especificamente sobre a mulher na Grécia Antiga, deu uma aula pra gente. E é uma coisa muito interessante, porque vamos falar sobre isso. Muitos conservadores, principalmente conservadores cristãos, eles dão um papel muito importante para a família. E a família nos moldes cristãos. E uma coisa que eles são contra é a separação. Coloca isso aí. E eles também são muito... eles têm um discurso de resgatar a filosofia clássica e a cultura clássica greco-romana. Tanto que eles falam que é o direito, a civilização que vem de Roma, né, e da Grécia Antiga, né? Porque assim, Roma, em muitos aspectos, resgatou a tradição da Grécia. Tudo bem que tem algumas diferenças para a organização política grega, para a organização política e social romana, mas os cristãos eles tentam resgatar a filosofia greco-romana, tanto que São Tomás de Aquino vai cristianizar Aristóteles. Ele vai pegar alguns argumentos, por exemplo, de Aristóteles, vai cristianizar esses argumentos. Mas é interessante porque a mulher na Grécia Antiga, ela era uma mulher que só servia para fazer filho, tinha que ser filho homem, porque o homem ele tinha um destaque na vida pública. Ele é o que participava da vida pública. E se a mulher
não desse para um homem como filho, ele poderia se separar da mulher. Isso era feito escondidamente. O casamento não era uma coisa pública na Grécia Antiga, era uma coisa feita muito às escondidas, por meio do Estado, né, da organização dos políticos de lá. E você podia se separar até encontrar uma mulher que te desse como filho um homem. Okay? E as mulheres, existiam o que a gente hoje em dia pode considerar as prostitutas, ou coisas do tipo, mulheres de vida pública, que eram pagas única e exclusivamente para estar com os homens publicamente, que em sua maioria eram mulheres estrangeiras. As mulheres estrangeiras que participavam da vida pública com os homens, porque as mulheres próprias das polis, elas ficavam em casa cuidando dos filhos. Então, assim, o casamento não tinha o mesmo papel. A separação era uma coisa normal naquela época. Entende? Então é interessante você pensar que eles, em muitos sentidos, né, os cristãos, os conservadores, tentam resgatar essa filosofia greco-romana, mas as práticas sociais que tinham são condenadas por eles, né, como a separação. Então é interessante você pensar em todas essas coisas. Todas essas coisas da organização social e política são importantes, porque elas explicam o papel dos sofistas, o que eram os sofistas para a Grécia Antiga, e por que a retórica tinha um papel importante. Depois nós temos o Sêneca e diversos outros romanos que eram importantes oradores, né? Tinha a República Romana. Então, entender esses pormenores da vida social e política é importante para entender aonde está inserido o pensador que a gente está estudando. Entende? Então é interessante pensar esse método do Sócrates. Por que ele era tão questionador? Porque ele vinha de uma tradição que valia tudo. Valia tudo para persuadir o outro. Então ele, nessa tradição de pessoas que, inclusive, utilizavam da mentira para a persuasão, ele colocava a pessoa contra a parede, fazendo cada vez mais perguntas para que a pessoa ficasse sem saber o que responder. Então, e é interessante pensar que Sócrates foi principalmente escrito por Platão. Boa parte do que Sócrates ensinou, é descrito por Platão, assim como os ensinamentos de Jesus são descrição dos seus seguidores, dos apóstolos. Então, algo parecido foi feito com Sócrates e com seu maior discípulo, que foi Platão. E lembrando de novo, o Sócrates da juventude de Platão é mais próximo do que Platão realmente foi. Já, quanto mais Platão se desenvolvia intelectualmente, e quanto mais Platão envelhecia, menos o Sócrates que aparece nos textos, nos diálogos, era realmente Sócrates. Ele passa mais a ser um personagem, né? E assim, isso são o que diversos estudiosos de Sócrates e de Platão dizem, ok? E assim, isso é muito baseado em filosofia, né? Esses ensinamentos são muito filosóficos, muito mais filosóficos. Agora, como a gente vai ver mais para frente em outros dias, Aristóteles, por exemplo, ele cria uma ciência. Existe uma ciência em Aristóteles, né? Enquanto eles agora estão falando sobre filosofia. Então, é importante vocês fazerem essa distinção, né, entre filosofia e ciência, que Aristóteles vai falar sobre postulados, sobre hipóteses, sobre definição. Ele traz uma
uma teoria de demonstração, como a gente demonstra as coisas. Existe um como demonstrar. A gente não simplesmente demonstra, porque a gente não pode demonstrar de qualquer jeito e falar que algo é válido. Existe uma lógica, né? A lógica ela vai definir quais são os passos inferenciais válidos. Aristóteles traz o primeiro sistema formal de lógica da história. Então, isso são cenas dos próximos capítulos. Amanhã continuaremos a falar de Sócrates e provavelmente vamos falar também sobre Platão. Depois vamos falar sobre Aristóteles. E seguindo, né, essas lives que a gente vai fazer agora no período de férias, vamos falar também sobre epicurismo, estoicismo e ceticismo, passando pela filosofia medieval de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Vamos falar sobre Galileu e o Renascimento, sobre filosofia política no Iluminismo, com Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Depois vamos entrar nos clássicos da Idade Moderna, Kant e Hegel, mas antes de Kant e Hegel, vamos falar também, além dos contratualistas, sobre Descartes, sobre George Berkeley, sobre David Hume, que são os clássicos da teoria do conhecimento da modernidade. Aí sim, iremos falar de Kant e Hegel. Depois, partindo de Hegel, falaremos de Marx. Vamos para Weber, Gramsci, Hannah Arendt. E depois que a gente passar sobre isso, vamos falar sobre direito, porque estamos falando sobre... Nunca li Thomas Mann. Aí depois vamos falar sobre o direito na sociedade. E, passando pela modernidade, nós temos o que na modernidade? Na modernidade nós temos o advento da criação do Estado. Então, nós vamos ver a modernidade, vamos ver os diferentes teorias sobre o Estado durante as nossas lives agora de férias, né, passando por todos esses pensadores, e vamos falar depois sobre sociologia do direito. Vamos falar sobre a sociologia do Estado, sobre o poder e o controle. Interessante, vamos falar sobre Foucault também aqui, se não me engano. Então a gente vai falar sobre Foucault e sociologia do direito durante as férias. Além disso, nós vamos ler um livro depois, assim, a gente vai comentar um texto chamado Estado, Direito e Marxismo. Que é assim, cada capítulo é escrito por um ou dois pensadores não, intelectuais e professores universitários que falam de um determinado autor e uma teoria do Estado, né? Existem diversos autores importantes, né, que apontam diferentes coisas nessa relação Estado e direito, né? Existem os clássicos como Pascucanes, que ele foi o maior intelectual do direito na teoria marxista, né? Mas por enquanto a gente falou de Sócrates, e eu queria salientar para vocês da live de hoje que a gente precisa sempre ter em vista quais eram, né, as bases materiais e qual era a organização social e política da época do autor em questão, né? Porque os autores, eles falam de coisas que estão acontecendo. Pode não ser necessariamente no lugar que eles estão. Por exemplo, Marx falava de questões no mundo inteiro. Ele falou, por exemplo, da Irlanda, falou dos Estados Unidos, falou da França. O método que a gente vai usar também é consequência dos meios materiais, né, das bases materiais que a gente tem. Então, assim, pensar em Sócrates como crítico da prática sofista é pensar na democracia grega. Você não consegue desassociar o que Sócrates produziu do contexto político de uma democracia participativa. Porque o método retórico grego, ele é baseado nessa constituição política que eles tinham em Atenas, né?
Porque a oratória e essa forma de persuasão vem dessa necessidade, né? Porque existia uma necessidade prática de você persuadir os outros, porque você tinha que convencer os outros, porque você chegava lá você chegava e você falava, você enquanto indivíduo falava para os outros que também iriam votar por que a sua decisão ou por que o que você está defendendo é correto. Então você precisava ser bom em persuasão. Inclusive, se vocês tiverem interesse em estudar sobre retórica grega, se vocês forem lá no meu perfil no caso, tem estudando os fundamentos, desculpa, que é a minha playlist. Tem um vídeo lá sobre retórica, que eu dou algumas indicações, inclusive tem um livro especificamente sobre. Tem um livro que é de retórica clássica, que é mais geral, que eu recomendo bastante. Tem, que se eu não me engano, é Retórica Clássica para o Estudante Moderno, e tem um específico sobre retórica grega. Muito interessante se vocês quiserem. E eu vou deixar uma recomendação de livro para vocês, que também era a recomendação da aula que eu estava assistindo, né? Que o professor citou, que é Como se Casa e Como se Morre. Que esse Como se Casa e Como se Morre é um livro que fala sobre antropologia. É antropologia do casamento e antropologia do funeral. Então, tá aí. Tá aí as recomendações. Recomendação que vocês vão lá na playlist Estudando os Fundamentos aqui no perfil. E vocês podem ir lá ver o vídeo de retórica e Como se Casa, Como se Morre. Depois vamos falar de outras coisas mais pra frente. E aí, provavelmente amanhã ou depois, a gente vai ter bastante recomendação de leitura. Porque muitas das coisas, por exemplo, que Platão produz vem dos diálogos, né? Então, provavelmente a gente vai, depois, com o prosseguir dos estudos, a gente vai ter bastante indicação de diálogos para a gente tratar. E aí, se der tempo, e eu espero muito que dê tempo também, depois que estudarmos o livro Estado, Direito e Marxismo, né, que vai ser o livro que a gente vai tratar depois que terminar a história da filosofia e do direito, vamos tratar um livro que é Economia, que bicho é esse? Que é um livro pequenininho que tem ali, que se der, a gente pode até ler ele ao vivo completo. Ele é um livro muito curtinho. Assim, é um livro bem... com um folheto, assim. Bem fino. Então, é excelente também. Porque a ideia aqui nessas lives que a gente vai fazer é entender o Estado. Vamos entender o Estado tanto na via jurídica, com a filosofia do direito, porque essa filosofia é baseada em que eu estou passando para vocês, é baseada em aulas da Escola Paulista de Magistratura. E como é uma instituição de direito, eles tratam muito de direito, né? E uma última coisa que a gente tem que falar antes de partir, que seria uma coisa sobre direito, que a gente falou sobre Heráclito, que ele fala como o conflito gera a realidade que a gente tem. O princípio mais básico do direito, mais fundamental do direito que a gente tem, é o princípio da contradição. O princípio de que as pessoas podem ser contraditórias. Sim, a Escola Paulista de Magistratura é excelente. Inclusive, eu vou colocar aqui a recomendação, deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui. Tem a professora que estava dando aula que eu recomendo muitíssimo, ela tem diversos livros. É a Juliana Paula Magalhães. Ela tem diversos livros, inclusive ela tem livros falando sobre subjetividade e direito. Vale a pena pesquisar. E, principalmente, porque ela trabalha com Pachucanes, que é um filósofo do direito, marxista, que é extremamente importante na história do direito, no pensamento do direito, mas é muito pouco discutido. E eu acredito que a filosofia é extremamente importante, mas extremamente negligenciada no direito, né?
Então também é mais uma coisa para a gente discutir, né? Mais um motivo da gente discutir aqui nessas férias esse tema, né? Direito e filosofia, porque a formação em filosofia, a formação em direito no geral ela é muito técnica, né? Porque ela é tida como uma das ciências sociais aplicadas, inclusive o curso de ciências sociais ele vem como crítico a essas ciências, principalmente as ciências econômicas, o direito e as relações internacionais, que são extremamente técnicas e aplicadas, né? Tanto que, se você for ver, os professores mesmo falam, né, desses cursos. Tanto que, vou fazer um comentário aqui, teve uma aula que eu estava vendo que era de introdução à sociologia. A minha professora estava falando, né, pô, você chega para ler um manual de economia, qual é o básico? O ser humano, ele é racional. Você tem um ser humano que é racional e ele tende a maximizar suas preferências. Essa é a base do indivíduo na economia. Ela falou, pega o livro e joga fora. Simples assim, pega o livro e joga fora. Porque, ciências humanas nenhuma vai dizer que o ser humano é racional, e ainda que na economia existe a ideia de que o ser humano ele vai fazer um cálculo econômico, né, para tentar maximizar essa preferência ou utilidade, como queiram dizer, né? E aí você faz uma função que vai representar o comportamento da pessoa, como se uma função matemática representasse o comportamento de alguém. Você tem o ponto máximo seria onde seria o máximo da preferência da pessoa. Sendo que como a pessoa pode ser alienada, pode não ter conhecimento das coisas e tudo mais, eles vão dizer que não é uma opção ótima, né? Que é subótima. Eles vão colocar exceções para exceção da teoria para explicar as diversas coisas. Então eu acho que vale fazer essa crítica filosófica, né? E por isso que, por exemplo, o Marx ele continua muito forte até hoje, né? Porque ele tem uma teoria econômica também, uma teoria econômica, social, política, baseada numa antropologia e numa ontologia do ser. Porque se vocês forem ler o livro Manuscritos Econômicos Filosóficos do Marx, ele vai fazer uma teoria do que é o ser humano. E ele não vai falar o que é o ser humano na história da humanidade toda, não. Ele vai falar o que é o ser humano no capitalismo, que ele vai contextualizar historicamente o que é esse indivíduo. Então, ele vai falar sobre produção humana, que é as produções do modo de produção, ele vai falar sobre as produções econômicas e sociais, políticas, de um ser humano que ele já discursou sobre o que seria esse ser humano. Entende? Ele vai falar o que, antes dele querer discutir o que o ser humano produziu, ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre o que é o ser humano. Como aqui a gente falou no início também, exatamente como os grandes pensadores, eles falam sobre essas coisas mais fundamentais. Todo grande pensador ele vai tratar de questões fundamentais. Quanto mais elevada é a sua pesquisa, mais teoricamente avançada ela é, ou seja, quanto mais voltada para a teoria e menos voltada para resolução de problemas práticos, mais questões fundamentais você vai abordar. Tanto que grandes físicos da mecânica quântica, por exemplo, tratavam sobre interpretações da realidade, interpretações filosóficas da natureza. Todos os filósofos, todos os físicos tratavam de filosofia. Todos os grandes físicos, e eu falo todos, Newton, por exemplo, Einstein, David Bohm, entre outros, Heisenberg. Inclusive, muitos desses filósofos escreveram livros de filosofia, sendo que isso não é tratado e não é dito nem tratado em universidades de física. Isso é um problema. No caso do direito, também é o caso. A gente não pode estudar as estruturas do Estado sem entender a filosofia, por exemplo. E é com isso que a gente vai tratar aqui. Nossas lives, provavelmente, nas segundas-feiras, serão às 10 horas, porque eu tenho
9 ou 10 horas por aí, porque eu tenho compromisso antes. E nos outros dias, de terça a sexta, serão às 8. Será de segunda a sexta e descanso no sábado e no domingo. E aí vai ser de segunda a sexta. Até quando? Provavelmente até o dia 8, provavelmente. Que é a última sexta-feira de festa. Que minhas aulas voltam dia 11. E aí, durante o ano, teremos lives esporádicas, mas não todo dia, para falar sobre as coisas que eu estou estudando também. Porque será um ano que eu tanto terei o TCC quanto preparação para o mestrado, e eu gostaria de falar isso com vocês e principalmente tirar dúvida para pessoas que ainda vão passar por esses processos, que gostariam de saber como é. Então, a princípio vai ser filosofia do direito, passando por toda a história da filosofia. Depois a gente vai falar de sociologia do direito, vai tratar sobre as instituições e o processo de socialização, as instituições totais na visão de Goffman e Foucault, né? Vamos trazer então dois pensadores aí da sociologia. Tudo bem que Foucault é sociologia e filosofia. Vamos fazer uma crítica feminista ao direito, né? Teoria feminista e direito, poder, Estado e controle social. Isso, inicialmente. Depois vamos começar a discutir aquele livro de Estado, Direito e Marxismo. E posteriormente, assim que a gente acabar o livro, a gente começa a estudar economia. E aí, o quanto de economia vai depender do quão rápido a gente acabar os outros assuntos. Por hoje é só. Se vocês quiserem me acompanhar, amanhã às 8 horas a gente volta, discutindo mais sobre Sócrates e começando a discutir também sobre Platão. Então, amanhã às 8 estamos de volta. E lembrando a todos que a live vai ficar gravada depois no YouTube. E é isso. E até amanhã.